Gente, vamos lá. Olha só, estou tendo o prazer de receber hoje aqui o desembargador Ricardo Resler. Ele está concluindo aí 2 anos à frente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Desembargador, muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu já começo lhe perguntando, que 2 anos, hein? 2 anos que valeram por quantos anos? Qual é a sensação que o senhor tem quando o senhor para pensar assim e diz, ufa, não foi fácil, né? Pandemia, processo de impeachment, inédito em todo o Brasil. Que 2 anos? Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite ao Grupo ND. É uma satisfação estar aqui para uma prestação de contas, né, dentro do possível, dentro dos limites do tempo. Mas foram muitos desafios. Nós trabalhamos movidos, Márcia, pelos pilares da informação, integração e inovação. E aí procuramos construir um judiciário exponencial, né, plural, democrático, ético, eficiente, protagonista da transformação social. E nesses 2 anos vivemos perdas, vivemos lutos, né, vivemos inovações, grandes inovações, mas privilegiamos, primeiro, a saúde do servidor, dos usuários, dos magistrados, o bem-estar de todos, com teletrabalho, com home office, e em cima disso vencemos muitos desafios, né, transformadores, produtividade acima da média, né, o poder de, aquela sensação de pertencimento do servidor à sua instituição. Então, por mais paradoxal que possa parecer, houve um afastamento, restrições de toda ordem, mas nós nos aproximamos muito, né? E isso quem ganhou, em última análise, foi o cidadão catarinense lá na ponta. Processos de impeachment, né, apareceram no caminho, nós tivemos que enfrentar, construir as soluções, construir um roteiro inédito no Brasil, porque nunca houve até então, né, um julgamento do começo ao fim, com o judiciário, e assim nós caminhamos, né, equalizando tudo, decidindo tudo da melhor forma possível, com equilíbrio, né, com coragem, né, nesse enfrentamento. Enquanto o senhor falava, eu fui buscar aqui apoio de informações. São 12 mil colaboradores. Perfeitamente. 111 comarcas. 3 milhões de processos. Isso tudo nesse período que o senhor ficou à frente, de 20 a 22, com pandemia. E com um nível de produtividade um dos mais altos do Brasil. Sim. O senhor conseguiu, mesmo trabalhando virtual, mesmo remotamente. Quando o senhor assumiu lá em janeiro, eu estou muito curiosa para lhe perguntar isso, ninguém nem sonhava naquela época com pandemia. Em absoluto, né? E aí, de repente, tudo isso aconteceu. Como é que, quando o senhor se viu diante dessa situação, o que veio à sua cabeça? Nós fomos surpreendidos com a notícia do estado de emergência, né, que depois alguns chamaram de lockdown, que foi parcial, e aquilo, assim, praticamente nos gelou, né, porque eu tinha recém-assumido, planos e mais planos. O desembargador Rodrigo Colasso me entregou um orçamento, né, a administração dele. Nós estávamos embarcando num grande Boeing, né, que é o Poder Judiciário, e eu tive que desembarcar desse Boeing por força do orçamento que caiu abril, maio, junho de 2020, menos 12, menos 17, menos 21%, ou seja, o orçamento sumiu, tivemos que reconstruir. Desembarcamos desse avião Boeing e embarcamos no Antonov, né? Eu sempre brinco com isso. E tivemos que decolar nesse Antonov antigo, equalizar tudo, reconstruir. Com mau tempo. Com mau tempo, com todas as intempéries possíveis, mas, Márcia, nós temos um efetivo de colaboradores sensacional. O servidor catarinense, o magistrado catarinense, é algo de especial, como o nosso Estado é, né? Então, basta investir nele, basta acreditar, basta nós incentivarmos, motivarmos, os talentos aparecem e a equipe é maravilhosa. Não fosse essa equipe, todo esse paradoxo que eu disse, né, do afastamento e do sentimento de pertencimento, ele não teria acontecido. Então, nós temos que valorizar, em última análise, o nosso maior ativo, que é a pessoa humana, né, que é o nosso servidor, que é o nosso magistrado, o advogado que frequenta os fóruns, os nossos jurisdicionados. O catarinense é especial, o catarinense é hors concours. E
com relação ao recurso que voltou para Santa Catarina. Eu tenho dado aqui de 26 milhões de reais de transferências de questões penais e decisões que voltaram para Santa Catarina no que diz respeito ao apoio à pandemia, ao combate à pandemia. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina só perdeu, pelas informações que eu tenho, para o Tribunal do Paraná. Estou olhando para o assessor para ver se estou correta com a informação. É muito bom esse resultado. Queria que o senhor explicasse como é que acontece essa transferência de recursos, como é que foi esse trabalho do tribunal na ajuda no combate à pandemia. Então, Márcia, nós temos fundos, né, que administram as contas das transações penais no Estado, né? Ou seja, o réu que é submetido a um processo criminal, no final, ao invés de pagar com uma pena, né, dependendo do delito cometido, de detenção ou prisão, por exemplo, ele paga uma cesta básica, paga uma multa, paga uma certa quantia em dinheiro. Então, esse dinheiro vai para um fundo. E esse fundo é revertido a alguma política pública do Estado ou da própria cidade. O que eu fiz? Nós reunimos essas contas todas no Estado e investimos em cima de insumos para combater a pandemia, né? Esse mecanismo possibilitou a compra de equipamentos, né, de insumos, de remédios para proteger o cidadão catarinense. Isso resultou em 27 milhões, quase 28. Agora, até o final do ano, vai acontecer isso. Segundo estado, então, destinando. Perdemos só para o Paraná. Exatamente. Bom esse dado. Mais uma questão, mais uma pergunta que eu também estou muito curiosa para lhe fazer. 2 processos de impeachment. O senhor era a bola da vez. Só se falava o que está passando na cabeça do presidente do Tribunal de Justiça. Como é que tem serenidade, como é que tem tranquilidade, como é que o cidadão ficou naquele momento? 2 vezes o senhor foi testado, entre aspas. Exato. Né? E aí? Na sua essência, o magistrado tem que ter equilíbrio, né, e princípios, né, e valores que tem que aflorar nesse momento. E é isso que eu exerci, né? A minha posição, a minha função de magistrado, mais do que nunca, teve que ser submetida à prova nesse momento, porque num processo de impeachment há forças políticas e forças jurídicas, né? Lei, né? Exatamente, a lei, né? Então é emoção, razão, né? Ao mesmo tempo isso tem que ser administrado. Então, e num desgaste físico, né? Porque sessões longas. A primeira sessão, mas teve... Falação, e o senhor ali... né? A primeira sessão foi 17 horas, né? 17 horas. É como se fosse um grande júri, né? Popular, né? Mas outros interesses envolvem, interesses políticos, e é natural que isso aconteça, né? Porque o impeachment nasce de um processo político e é submetido também a um processo jurídico, né? Então há uma simbiose, né, de forças que tem que ser administradas. E nós, então, eu digo nós porque os outros magistrados que também participaram, os outros 5, também foram submetidos a essa prova pela vez primeira, né? Então estávamos debutando, estávamos inaugurando a nossa função constitucional nesses 2 processos aqui. Isso foi inédito no Brasil. Sim. Eu trocava alguma ideia com o presidente do Tribunal do Rio de Janeiro, porque ao mesmo tempo corria um processo do governador de lá. Só que aquele de lá, ele veio sofrendo vários breques, vamos dizer assim, de arrumação, em razão de ações judiciais no Supremo. E o nosso não, o nosso foi tramitando e foi acontecendo. Foi acontecendo naturalmente, com a anuência do Supremo também, né? Por força do nosso roteiro, que seguiu rigorosamente uma lei antiga em consonância com as atuais decisões do Supremo em torno dos impeachment, que já aconteceram no Brasil, mas no âmbito federal e nunca no âmbito estadual. Então, em função disso, eu procurei administrar com muito diálogo, Márcia, com muito diálogo com o Legislativo, com os nossos magistrados, os nossos desembargadores, né? E depois disso, tivemos ainda a forma híbrida de julgar, porque iniciamos presencialmente nas primeiras sessões, depois passamos para a teleconferência, as reuniões ficaram mais difíceis por força dessa necessidade. Então, tudo isso aconteceu naturalmente e conseguimos equilibrar, né, a economia, a política. O Estado está
avançando, está dentro de uma normalidade e da legalidade. Presidente, para fechar, o senhor falou há pouco da importância do catarinense, do nosso povo, como é bom mesmo, né? Santa Catarina é um exemplo. Mas a gente hoje está trazendo a notícia de 40 milhões de reais cortados do orçamento para a reforma das nossas rodovias, para a melhoria das nossas rodovias. Nós aqui do Grupo ND estamos com uma grande campanha em parceria com a Fiesc, o Totem está aí ao seu lado, falando das rodovias federais de Santa Catarina que estão pedindo socorro. Sua avaliação para esse momento, o que o senhor acha que a gente deve fazer como catarinense, como cidadão? Eu quero, assim, enaltecer essa campanha. Eu já assinei, eu participei do ato inaugural dessa campanha lá na Fiesc, já assinei. Eu convoco todos os catarinenses a assinarem. Olha, nós estamos já fartos desse ativismo de sofá, né? Nós não podemos ficar reclamando no sofá, nós temos que agir. Essa é uma grande oportunidade. 40 milhões é nada para o Estado. Reverter 40 milhões para o Estado, nós temos que reclamar, né? Temos que nos posicionar, temos que levar Santa Catarina em primeiro lugar pelo poder de arrecadação que aqui tem, pelo nosso empresário, né? pela economia catarinense que contribui para o Brasil. Márcia, nós do Judiciário, nós injetamos durante esses 2 anos na economia catarinense, entre precatórios, alvarás, precatórios municipais, estaduais e alvarás, mais de 6 bilhões de reais nesses 2 anos. Se o Judiciário pode fazer isso, o poder federal, né, os nossos governantes, podem muito mais, né? Então, o que é esses 40 milhões para o Brasil, para Santa Catarina, desculpe, em relação ao Brasil? Não é nada, né? Absolutamente nada. Vocês têm toda a razão, vamos continuar batendo nisso. Eu espero que outras entidades, né, agreguem a essa força, e esse abaixo-assinado digital deve sim exigir e vão acontecer as mudanças necessárias. Presidente, que prazer recebê-lo aqui, parabéns pelo trabalho, muito obrigada por tudo que o senhor fez aqui por Santa Catarina, à frente do TJ nesse período. Boa sorte nesse novo momento, o senhor continua como desembargador de Santa Catarina, conte sempre com a gente aqui. Foi realmente uma honra tê-lo aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Gratidão é minha. Obrigada, até uma próxima.